Boa tarde. Quero agradecer a presença de todos aqui num sábado à tarde de sol, que normalmente as pessoas fogem de Blumenau, vão para a praia, principalmente depois de tanta chuva, vem um dia de sol, quem mais ia fugir daqui, né? Então, quem está aqui, meus parabéns e muito bem-vindos. Eu acho que a gente falhou, Rossi, quando a gente contou para as pessoas que íamos gravar, porque daí falaram, vai gravar, vejo depois, né? Da próxima a gente não conta. Nosso público aqui hoje é bastante heterogêneo, temos estudantes, temos engenheiros, temos pacientes, temos biomédicos, enfermeiros, familiares de pacientes. Então, assim, a pesquisa clínica é um tema extremamente importante, não é um tema simpático, né? Então, é um assunto mais difícil, mais pesado, talvez, né, de se levar à frente, dependendo do ponto de vista e da situação que você se encontra e qual é o teu objetivo com isso. A ideia aqui, embora vocês viram que minha primeira graduação é em farmácia, não sei se ficou um pouco confuso ali a graduação que eu tenho, eu não represento a indústria farmacêutica. Eu estou aqui como CEP, já vou explicar o que é isso, como uma defensora dos pacientes da pesquisa. Bonito é de se ver quando há essa multiplicidade, né, como engenheiros aqui também, em função de que a ciência em si, ela atua como um todo, ela é multidisciplinar. Se nós estamos trabalhando na área médica, nós também temos a indústria farmacêutica que vai fazer os medicamentos, os engenheiros que vão ver os processos, os enfermeiros que vão tratar desses pacientes, e é uma complexidade bem grande, e cada interesse de cada um de nós é um pouquinho diferente. Então, vamos ver o assunto que ela me convidou para falar, a maioria dos pontos, a Rossi, né, a gente combinou juntas que iríamos conversar para que fiquem claros. Como eu disse, eu represento aqui a defesa, o apoio, a segurança do participante da pesquisa. É para isso que nós estamos aqui hoje, senão a ciência também não evoluiria. Não é? Ela tem que evoluir sem crueldade, com amor, com acolhimento, com respeito, com ética. E é por isso que existe todo esse sistema. E, como vocês viram, eu trabalhei 15 anos à frente, conquistando um monte de inimigo. Mas é assim que a ciência avança, com respeito e dedicação. Então, pesquisa clínica, o que é? Como funciona e a segurança do participante. Então, o que nós vamos ver? Primeiro, o que é o sistema CEP-CONEP, que é o que eu represento. O que é uma pesquisa clínica, as suas fases, né, da pesquisa clínica, quem pode participar, como funciona essa participação, os direitos e a segurança dos participantes, os possíveis impactos na qualidade de vida, como tirar dúvidas e obter informações, e após o estudo, né, quando ele termina, análise dos resultados, o envio para as agências reguladoras, vamos ver tudo o que significa, acompanhamento pós-estudo, né, que é conhecida como fase 4, o que acontece com os pacientes que participaram e o medicamento, como é que ele vai ser, né, comercializado. Então, do sistema CEP-CONEP, o que é esse sistema CEP-CONEP? Então, nós temos no Brasil, quem é que cuida da saúde? O Ministério da Saúde, certo? Dentro desse ministério tem vários, né, órgãos, vários grupos de trabalho. Dentro deles tem o Conselho Nacional de Saúde. Dentro desse conselho, entre todos os conselhos, existem várias atividades. Uma delas é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que é a CONEP. A maior instância de ética e pesquisa no Brasil é a CONEP. Ela avalia os protocolos de pesquisa a serem usados, né, a serem implantados na pesquisa em seres humanos. Essa CONEP, que é a maior instância, ela tem um sistema chamado de CEP-CONEP. Então, dentro da CONEP existem em várias regiões, então, Blumenau, temos o nosso CEP, que são os comitês de ética em pesquisa. Na FURB, por isso que eu botei entre parênteses, em seres humanos, porque existe os comitês de ética também em animais. Então, é importante a gente identificar isso. Tá? Então, aqui em Blumenau, a gente identifica como comitê de ética de pesquisa em seres humanos. No resto do Brasil, é só comitê de ética. Não sei por quê, devia ser completo, né, para esclarecer o que é isso. Bom, então, como é que funciona isso? O CEP, ele é como que a porta de entrada dos projetos de pesquisa para irem para a CONEP. Por quê a porta de entrada? Dentro de uma universidade, dentro de instituições, hospitais, todas as instituições que fazem pesquisa,
Nós temos vários níveis de pesquisa. Mas a gente vai para a universidade, onde temos o ensino, pesquisa, extensão, temos projetos de pesquisa que são menores, que não precisa ir para a CONEP. Porque não é importante? Claro que é importante, só que o CEP local resolve. Então, são projetos menores de um aluno, professor ou de uma equipe da universidade. Então, isso também vai passar pelo CEP. Quando vem um projeto maior, que vai envolver outras características, outras situações maiores, eles sempre perguntam, né, no próprio sistema, vai para a CONEP, sim ou não? Daí a gente põe que sim. Muitas vezes vem da CONEP direto para nós, porque entrou via outro CEP, em algum outro local do Brasil ou qualquer outra parte do mundo. Tá? Então, nós temos várias situações. Então, esse sistema funciona dessa forma, maior instância CONEP e os CEPs em diferentes regiões, né? Cada universidade, nem todas têm, mas aqui nós temos no Santo Antônio, na FURB, acho que na Univale, que são os CEPs que tem aqui na região. E o da FURB foi o que eu coordenei vários anos. Então, para ser ética, sistema CEP e CONEP, todo mundo me entendeu? Sim? Que bom. Para ser ética, uma pesquisa. Então, principalmente, respeitar o participante da pesquisa, sua dignidade e autonomia. Tem que ser reconhecida a sua vulnerabilidade e assegurar a vontade de contribuir e permanecer na pesquisa ou não. No meio do caminho, eu posso dizer, não, eu não quero mais. Não, estou muito efeito colateral, não gostei, eu tenho que ir muitas vezes no médico, não gosto. Enfim, eu tenho que tirar muitas vezes sangue, né? Cada pesquisa tem a sua particularidade, então a pessoa pode desistir e ninguém vai falar nada, ninguém vai interferir no tratamento dessa pessoa. Então, uma pesquisa ética é isso, ela tem que respeitar essa vontade. E a pessoa vai manifestar isso de maneira expressa, livre e esclarecida, porque existem documentos, quando a pesquisa é encaminhada ao CEP, onde existe um documento que é importantíssimo, crucial, que é o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ali é que vai ser descrita toda a pesquisa, os objetivos, a metodologia, tudo de uma maneira clara. Quando um paciente da pesquisa lê o TCLE, ele tem que entender o que está lendo. Não pode ser palavras esquisitas que a pessoa não entende nada e depois tem vergonha de perguntar o que é. Então, o TCLE é o instrumento principal, porque lá vai ter a metodologia do que vai ser feito com a pessoa, que o CEP, né, os seus membros, vão avaliar e vão dizer isso pode ou não pode ser feito. Né? E dependendo da situação, vai para uma instância superior, que é a própria CONEP. Então, o paciente da pesquisa, ele sempre tem que ler isso, entender tudo, se não entendeu, pergunta, tá? E decidir se ele vai ou não fazer parte dessa pesquisa. Tem que ser ponderados os riscos e os benefícios. Então, imagina se os benefícios são menores que os riscos. Não pode, né? Então, é uma coisa que também tem que ser ponderada. Qual o risco que eu tenho? Fazendo um parênteses, vocês sabem a diferença de risco e perigo? O que é risco e o que é perigo? A gente confunde um pouquinho, né? Eu vou dar um exemplo que fica fácil para entender. Se eu ando de carro, o risco de eu ter um acidente é muito grande, mas o perigo ele é baixo, porque nem sempre em acidentes de carro você morre. No avião é o contrário. O risco de ter um acidente aéreo ele é muito pequeno, mas o perigo é enorme, porque se ele tem um problema voando, cai e você morre. Então, o perigo é muito grande, né, no avião, e o risco é baixo, e no carro, ao contrário. Então, nós estamos falando aqui de riscos, da possibilidade de alguma coisa acontecer, ok? Mas não é o perigo de você morrer, tá? Pela pesquisa. Tá? Então, isso é importante também que fique claro. Tá? Então, essa ponderação, voltando aqui, fechando parênteses, tem que ser ponderado muito bem os riscos e os benefícios que você vai ter. Garantir que os danos previsíveis sejam evitados, como diz a palavra, previsíveis, eu não posso prever o imprevisível, né? Então, tudo que é previsível que poderia vir a acontecer, então, para uma pesquisa ser ética, você tem que prever e o que vai fazer se aquele risco, né, se aquele dano pode vir a acontecer. Opa, apertei algo errado. Ter relevância social que garante a igual consideração dos interesses dos envolvidos, não perdendo o sentido, né, da destinação socio-humanitária. Claro que tem que
tem uma lógica isso, um sentido. Ela tem que ter uma relevância, uma importância social, esse trabalho, certo? Bom, eu, por exemplo, ela coordenou 15 anos lá, comitê de ética, e eu me baseava no que eu inventava, as pessoas da CONEP inventavam, pode, não pode, dar na cabeça, sim? Não, gente. Eu não ia trazer tudo, senão nós ficamos uma semana aqui, só para falar de legislação. Então, se alguém quer saber, é só entrar na internet, podem escrever CONEP, procurem, tem vários, como chama, botões embaixo, e se vocês entrarem em legislação, vai aparecer, você pode acessar todas as resoluções, normas, cartas circulares e ofícios circulares que a CONEP publicou. Então, tudo é baseado em cima dessas resoluções, normas, blá, 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 blá. Tá? Então, não é uma invenção, e a gente se baseia e segue estritamente essas orientações. Há casos e casos, não é que não vai burlar a lei, mas há situações que você não previu, e elas podem acontecer. Tá? Então, depois, se vocês quiserem, posso dar alguns exemplos de coisas que você tem que resolver na hora e que não está escrito em nenhum lugar, mas você usa a lógica e comunica a própria CONEP. O bebê assustou. Assustam com o microfone, né? O que é uma pesquisa clínica? É para isso que é a principal questão aqui da nossa palestra. Mas, antes de falarmos em pesquisa clínica, o que é pesquisa? Alguém sabe o que é pesquisa? Então, temos que pensar o que é pesquisa antes de irmos para a área clínica. Então, uma pesquisa, ela é um processo que vai investigar o quê? Vai construir conhecimento, ela pode responder a perguntas, solucionar problemas, testar hipóteses. Me digam, quantas vezes... É engraçado, às vezes a pessoa até podia ficar rica e não percebe. A gente está fazendo algo e diz assim, deveria existir algo que fizesse isso. Já fizeram isso? Não falaram isso? E a gente não para pensar que se a gente fizesse isso, pode estar resolvendo o problema de muitos, porque não é só conosco. Então, muitas vezes nós temos perguntas, nós temos ideias, e se essa planta, e se aquilo, e se aquela atitude. Então, essas são questões, são curiosidades que às vezes a gente não se dá conta que podem vir ajudar o outro. E a pesquisa é isso. São pessoas curiosas que decidem investigar e dedicar sua vida a construir conhecimento, ou a responder perguntas, ou a ter ideias, a solucionar problemas, ou a testar hipóteses do e se. Então, a pesquisa é isso em todas as áreas. E quais são os objetivos de uma pesquisa em geral? Gerar conhecimento, corroborar ou refutar conhecimentos pré-existentes. Me digam, nos anos 80 todo mundo era contra o ovo, não era? Contra o ovo, mais antigos sabem. E agora estão comendo 30 ovos por dia. Bom, com o preço que foi parar, eu acho que ninguém mais come 30, né? Mas não eram contra, agora o coitado do glúten é que tem culpa de tudo, e a lactose também, né? Daqui a uns anos vai ser ao contrário. Então, tudo isso vai depender do quê? Do avanço da ciência, do avanço e das conclusões das pesquisas que vão confirmar, vão concordar ou não o que já existe de conhecimento. Então, para isso que existe a pesquisa. Responder a perguntas, solucionar problemas, testar hipóteses, o que eu falei antes aqui. Existem vários tipos de pesquisa, também não vou entrar nesses detalhes, mas só se alguém tem curiosidade, pode olhar depois. A exploratória, a descritiva, a explicativa ou a básica, a estratégica. Existem várias etapas de busca, coleta, análise e interpretação. Existe uma metodologia da pesquisa. Essa metodologia que é extremamente importante também, a avaliação pelo sistema CEP-CONEP. Dependendo do que você vai fazer com o paciente, isso é muito avaliado em função dos riscos e benefícios para a pesquisa poder ser aprovada ou não. E a importância que essa pesquisa vai ter, certo? Então, o que é uma pesquisa clínica? É um estudo, mas conduzido em seres humanos. Com qual objetivo? De avaliar a segurança, a eficácia e os efeitos das intervenções que são feitas, né, como medicamentos, dispositivos, tratamentos. E elas são essenciais para quê? A pesquisa clínica é essencial para quê? Para o desenvolvimento de novas terapias, o desenvolvimento de novos medicamentos e de novos tratamentos. E para que são feitos? Para garantir que elas sejam seguras e eficazes para a população em geral.
Bom, a gente já vai ver mais um pouquinho sobre isso, mas se alguém tiver dúvida, por favor, levante a mão. A pesquisa clínica, elas são divididas em fases, lembra que eu comentei isso no início? Então, tem 4 fases essenciais para que uma pesquisa clínica é diferente de outras áreas ou daquilo que é não clínico, ou de alguma pesquisa que seja básica. Tá? Essas fases são só apenas para áreas como pesquisa clínica. Por exemplo, a minha área em si é bacteriologia. Então, dentro da minha área, quando a gente testa modelos de identificação bacteriana, não posso errar numa identificação bacteriana, posso matar a pessoa, né, se eu disser que uma bactéria é outra, certo? Então, esses modelos de identificação estão o tempo todo crescendo, e a bactéria o tempo todo correndo para não se enganar, ela vai se modificando, e a gente correndo atrás de metodologias. Para um modelo ser aceito, você tem que, no mínimo, fazer várias pesquisas, publicações, e por 2 anos testar, e que não dê nenhum erro em nenhuma parte do mundo. Aí, se for certo, você ganha uma primeira aprovação, aí você testa por 5 anos. Se ninguém no mundo reclama, ganha uma segunda aprovação por 10 anos. E se ninguém no mundo reclama e identificou a bactéria certinho, aí ganha uma aprovação final. É coisa de maluco. Então, dependendo da área, as coisas funcionam com anos, com tempos, de diferentes formas. E na saúde nós não podemos errar. Não podemos. Né? Aí vem o perigo. Mas a gente não trabalha com os riscos. Então, o que é essa fase 1? Avaliação da segurança. Então, nessa primeira fase vai ser feito o quê? Você vai testar a segurança de uma intervenção, de um medicamento em um grupo pequeno, seja de pessoas saudáveis ou de pacientes. Para quê? Para avaliar a dosagem segura de efeitos colaterais. Como assim saudáveis ou pacientes? Vai depender da pesquisa, vai depender do caso, vai depender do objetivo, vai depender de vários detalhes, ok? Mas num grupo pequeno, para determinar essa dosagem e se existem efeitos colaterais. Claro que num grupo pequeno não vai existir todos os efeitos colaterais que possam vir a existir numa população de 3.000 pessoas, por exemplo. Ok? Mas, enfim, se começa pelo começo. O primeiro passo é a dose, né? Essa determinação, essa definição da dosagem. Então, esse é o objetivo, essa definição da dosagem e dos efeitos colaterais iniciais. Quantos participantes? De 20 a 100 voluntários nessa primeira fase, ok? Os procedimentos. Então, como é que vai funcionar? Os participantes, eles recebem doses crescentes do medicamento e vai se observar o quê? Como esse medicamento é absorvido, como é distribuído no organismo, como ele é metabolizado, como ele é excretado pelo corpo. Geralmente dura alguns meses. E o que se espera dessa primeira fase? Que você realmente chegue a uma conclusão para ter uma dose segura e identificar o maior possível dos efeitos colaterais que essa medicação pode ter. Isso é o que se espera. A gente nunca sabe, mas espera uma coisa. Quando chove, a gente espera que não tenha enchente em Blumenau, né? Mas nem sempre é como nós queremos. Então, uma coisa é o resultado esperado, outra é o que acontece. Muitas vezes coincidem, muitas não. Então, temos a fase 2. O que é a fase 2? A avaliação da eficácia. Então, essa intervenção ela é feita num grupo maior de pessoas, mas sempre monitorando a segurança. Ninguém pergunta nada? O que é eficácia? Eficácia é uma coisa, eficiência é outra. Então, como nunca ninguém pergunta, mas todo mundo embaralha, eu já escrevi ali. Então, o que é eficiência? Eficiência é a forma como algo é feito. Eu posso ser muito eficiente e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas o meu resultado é péssimo. Então, eu sou eficiente, mas não tenho eficácia. Certo? Então, como é que isso vai ser feito? Mas aqui, nessa fase, nós estudamos a eficácia, o resultado alcançado. Alcançou ou não alcançou? Porque é isso que interessa, né? A melhora do paciente. Voltando. Qual é o objetivo, então? Avaliar a eficácia e monitorar a sua segurança. Então, na fase 2 acontece isso. Quantos participantes? De 100 a 300 participantes. Aqui já temos um grupo bem maior. E daqueles que tenham uma condição determinada ou a doença que aquele medicamento vai tratar. No primeiro grupo, lembra que era... É do mundo, né? Ah, sim. É do mundo. Assim, ó, isso pode sempre... Aqui tem vários centros, né? Às vezes é coordenador, às vezes não. Nós temos da oftalmologia,
do Penha já é centro coordenador, nossa, que orgulho, né? Graças à Marina, né, a doutora Marina, a gente colocou nosso CEP também no Ministério da Saúde dos Estados Unidos. Então, isso é muito bonito, tá? Porque é uma ligação no mundo inteiro. A gente sabe o que está acontecendo na Malásia, né? Às vezes tudo vem para nós. Cada pesquisa que vem para ser avaliada, a gente às vezes demora 2 dias para ler todas as pilhas de documentos que acabam chegando. Mas então, nós podemos ter um grupo de 300 pacientes, outro pode ter um grupo, tá? Isso é por regiões. Mas vejam que aí toquei errado, como é agora, aqui. Aqui, ó, já é um grupo bem maior nessa fase. Os procedimentos. Então, nessa fase, vão ser feitos estudos. Para quê? Para comparar o tratamento com placebo. Ou outro tratamento que já seja padrão. Então, aquela doença tem um tratamento padrão e eu quero comparar se a minha proposta, se a minha ideia, se aquela substância é melhor que aquilo que já existe. Então, eu tenho que comparar ou com placebo ou com outro tratamento já conhecido para avaliar a resposta daquela proposta nova, certo? E isso pode durar quanto tempo? De vários meses a 2 anos. Então, fase 2 até 2 anos. E os resultados esperados? O que se espera dessa fase 2? Se ter dados iniciais sobre a eficácia do medicamento, do tratamento, da proposta, e termos novas informações adicionais sobre a própria segurança, porque em meses acontecem algumas coisas, mas em até 2 anos, outros efeitos colaterais podem acontecer. E você vai registrando e não para de registrar nunca. A gente, até o que já existe na farmácia, se dá um efeito colateral, um efeito adverso, e isso é registrado, as bulas são, atualizadas. Então, isso é que se espera, poder atualizar, né, todos os dados. Aí entramos na fase 3. O que é a fase 3? É a confirmação de eficácia. Então, eu tenho que testar muito mais, eu tenho que ter um número bem maior de participantes para confirmar que aquela eficácia, que aquele resultado bom que eu tive é realmente verdadeiro. Vai ser por acaso 300 pessoas? Não, mas você tem que confirmar isso. Você não pode arriscar com a vida das pessoas, então você tem que confirmar antes de lançar alguma coisa no mundo todo. Você vai, né, confirmar essa eficácia, vai monitorar os efeitos colaterais, ver se deu alguma outra coisa diferente, se foi maior, né, se foi pior que o já relatado, e vai comparar isso com tratamentos padrão ou placebo. Placebo, todo mundo sabe o que é? É uma substância inativa, mas psicologicamente pode até fazer efeito, tá? Eu sempre brinco com o placebo, porque minha mãe, ela tinha mania que não podia dormir. Eu vou brincar um pouquinho. E ela tomava, não me lembro qual era o medicamento, só sei que eram drágeas vermelhas, e acabou. E eu achava que ela não devia tomar. Então, eu não sabia. Ela disse, eu não vou dormir hoje, que é o medicamento. Eu digo, não, eu vou solucionar, me dá o vidro, porque sempre esqueço o nome. Mentira. A minha filha tinha eram iguais. Não é? E então eu separei os vermelhos, botei no vidro e dei para ela, sacanagem. Mas ela dormia que era um anjo com E ainda mordeu uma vez e disse, sabe a chocolate, esse medicamento, adorei. Falei, que maravilha. E daí, né, para frente, foram 5 anos ela só tomando e ela dormia super bem. Então, isso é efeito placebo. Mas por quê? Porque ela não precisava. Porque se ela precisasse, ela não iria dormir. Ela só mordeu o medicamento e não era medicamento, era chocolate. Então, isso é um placebo. Tá bom? O objetivo é o quê? Confirmar a eficácia, né? Eu já falei isso. Dos efeitos colaterais, os participantes, olha só, aqui nós temos um grupo de 1.000 a 3.000 pessoas ou mais. Então, já a avaliação, o estudo, ele virou gigante, porque isso está espalhado por diversos centros de pesquisas pelo Brasil ou pelo mundo. Então, isso vira muito grande. Então, e tudo com segurança, tudo com protocolos, tudo com aprovações, para você poder realmente monitorar e cuidar, né, do paciente. Os procedimentos, então, são estudos randomizados, duplos cegos, que são comuns nessa fase. Então, essa coleta de dados ela é mais robusta, tanto sobre a eficácia e a segurança, que ela é crucial para que tenha uma aprovação. Então, o que é um estudo randomizado duplo cego? Uma pesquisa duplo cego randomizado é um método,
método de pesquisa científica, obviamente, que vai dividir os participantes em grupos aleatórios, cuja a intervenção ela é oculta. Ninguém sabe que é o quê, certo? Então, randomizados, os participantes são escolhidos aleatoriamente para o grupo de estudo. Aleatório. Isso evita que o pesquisador possa manipular os resultados. O pesquisador não tem a menor ideia quem é placebo, quem recebe a substância, não recebe nada. Ele vai avaliar porque ele não vai saber. Tudo aleatório. Cada participante tem a mesma probabilidade de ser sorteado para um dos grupos. Senão eu posso dizer, não, você vai comer abóbora, você pepino, mas eu sei que ele odeia pepino, então, né? Então você pode manipular o resultado. Então isso é importantíssimo para a seriedade e para a não manipulação de dados. E o duplo cego é aquilo que eu disse antes. Nem o participante e nem o pesquisador sabem o que está sendo aplicado para evitar justamente a interferência psicológica no resultado. Placebo que eu dei para minha mãe não funcionou? Então, esses critérios, então, são importantíssimos para garantir que tanto o produto quanto a terapia que chega ao mercado, elas sejam realmente eficazes. Que elas realmente façam aquilo que elas se propõem a fazer. Agora, um estudo clínico que não é randomizado é aquele que o pesquisador não separa os grupos aleatoriamente. Ele vai separar, como eu disse, ela vai comer abóbora, ela vai comer pepino. Eu vou determinar quem vai fazer o quê, porque vai me facilitar o resultado, entenderam? Então, não randomizado, claro, dependendo do que é importante que seja feito dessa maneira. Se vou trabalhar com crianças, por exemplo, dependendo das faixas, eu tenho que destinar de acordo com aquela faixa etária. Senão, não vai fazer sentido. Então, tudo depende da situação. Então, voltando. Então, essa fase pode durar de 1 a 4 anos. Ou mais, dependendo da situação. Ok? E o que nós esperamos dessa fase? Termos provas sólidas da eficácia da segurança para que seja aprovado. Ah, mas isso demora para ser aprovado? É só ir numa farmácia e olhar tudo que tem lá dentro. Né? E aqui passou por isso aqui. Passou por um trabalho de pesquisa, por aprovação. No passado havia loucura, mas eu não vou falar agora de história do CEP, da pesquisa, da segurança e da ética. Né? Mas teve muita loucura no passado. Hoje não. E vou dizer uma coisa, não por estarmos no Brasil. Né? E eu não sou brasileira, mas meu coração é verde e amarelo. Realmente o sistema CEP, CONEP no Brasil é um modelo de segurança, de avaliação de protocolos no mundo. Tá? Muitos países também nos imitam nisso. Então, nossas legislações, todo o sistema de segurança é maravilhoso como funciona aqui. Não vem a indústria mandar no resultado ou na loucura que possa vir querer fazer. É essencial para a pesquisa e para o avanço da ciência, mas também o respeito ao participante, ao pesquisador, são cruciais para que isso seja verdadeiro, com respeito, com amor e acolhimento para a pesquisa acontecer. Então, vem ali a fase 4, que então, pós-comercialização, né? Então, aconteceu toda a intervenção, foi aprovada. Então, para ver uma maior coleta de informações sobre os efeitos ao longo do tempo, né, um prazo maior, para ver a eficácia em diferentes populações. Se em idosos era diferente. Acho que eu escrevi isso em algum lugar. Em algum lugar está escrito. Bom, então vamos... esse é o objetivo da fase 4, monitorar ao longo do prazo essa eficácia e para a comercialização. Esses, como chama? Efeitos me matam. Então, os participantes, o quê? O medicamento, ele é estudado em populações ainda maiores e mais diversificadas. Então, você pega grupos diferenciados, com alguma comorbidade diferente ou idades diferentes para poder estudar. Os procedimentos seriam uma coleta contínua de dados sobre os efeitos colaterais
as interações medicamentosas e eficácias em diferentes subgrupos populacionais. Isso aqui é importante porque, por mais que sejam 3.000 pessoas, pode existir fora desses 3.000 que vai tomar um outro medicamento que não estava previsto naqueles grupos e vai dar uma interação medicamentosa. Ou vai que nesse grupo não tinha nenhum vegano e quando foi testar em vegano, aquilo foi uma loucura, a resposta que tem, ou ao contrário. Não é? Então, hoje em dia existe grupo para tudo. Não é? E pode ser que algum grupo seja diferente ou tenha alguma interação, uma resposta diferenciada, né, em relação àquele tratamento, àquela medicação, que vamos ter uma coisa que a gente não tinha visto antes, que não aconteceu até aquele momento. Então, essa fase ela pode continuar por muitos anos após a aprovação inicial do medicamento. Vocês não repararam que o que mais me marcou, eu acho que eu era estudante de mestrado ainda e tiraram o Vioxx. Todo mundo tomava aquele anti-inflamatório. Era o mais seguro que existia, não dava problema gastrointestinal nenhum, era maravilhoso. E de repente tiraram, porque não me lembro mais agora o que era que dava esse anti-inflamatório. Então, muitas vezes acontece uma medicação que foi provada, testada, mas depois de anos de ter utilizada, observou-se que poderia vir a dar um outro tipo de problema na saúde e ela é retirada do mercado. Então, isso que é essa fase. É estudado, na realidade é estudado sempre, gente. Até aparecer algum pepino, alguma droga melhor. E os resultados esperados é a identificação, essa identificação de qualquer problemas de segurança a longo prazo, a confirmação de benefícios terapêuticos adicionais que possam acontecer e ajustes de diretrizes do uso dessa medicação, caso seja necessário. Eu estou indo, ninguém levanta a mão, eu vou. Bom, essas fases, elas são cruciais para garantir que os novos tratamentos sejam seguros, eficazes, antes de chegarem ao público. Os participantes da pesquisa sempre vão ter a minha oração, né, e a minha gratidão no coração, seja qual for a área da qual seja o participante. Muito grata. Porque você não está só sendo um participante para tentar você melhorar o teu estado, né? A pessoa quer só melhora de saúde, mas você está contribuindo para o planeta inteiro. Você já pensou nisso? Que você está contribuindo com o mundo, você está contribuindo com as gerações futuras. Você não está ajudando só o pesquisador ou só você está ajudando o mundo. Então, isso é muito bonito e nem todo mundo se coloca à disposição. E as pessoas têm uma mentalidade, às vezes, não é errada, mas às vezes falta de informação, por isso que é importante essa conversa hoje. Porque, vão estudar em cima de mim? Vou experimentar, eu não vou ganhar nada com isso. Como que não? Como que não? Você está ali lutando pela sua vida, um novo tratamento, você está sendo atendido, tem toda uma equipe te cuidando e você está deixando um legado para o mundo. Você participou daquela pesquisa. Isso é extremamente importante e amoroso, porque você se colocou à disposição da humanidade para fazer parte desse trabalho. Então, minha gratidão aos participantes de pesquisa. Então, as pesquisas clínicas, elas são conduzidas conforme diretrizes e regulamentos rigorosos para proteger os participantes e garantir a integridade dos dados coletados. Como eu disse antes, o TCLE, aquele documento, ele vai explicar não só os objetivos para a pessoa entender, ela vai te dar a segurança, porque assim, quando chega um protocolo para um CEP, e o CEP aprova esse protocolo, a gente é bem chato. Sério, aqui não tem, os pesquisadores não estão aqui, mas eles sabem. Eles chegam a nos odiar às vezes. Não me importa que me odeiem, porque eu sei que eu estou ali e eu sou corresponsável. Porque vai meu nome lá assinado, agora eu aposentei, né? Depois de 30 anos, merecia. Então, eu sou corresponsável para tudo aquilo que aconteceu, que eu assinei, né? Meu nome está lá.
Então, eu sou corresponsável. Se acontece alguma coisa, né, quiser processar, quiser fazer o escambau, eu também sou responsável por aquilo. Então, nós temos que cuidar do participante da pesquisa. Para quê? Para que sempre continue a haver pesquisas. Nós temos que cuidar das pessoas. E essas pessoas têm que saber que elas têm todo um apoio por trás. Que tem um médico lá querendo que dê certo o seu trabalho. Tem toda uma equipe por trás querendo contribuir com a saúde dessas pessoas. Tem todo um CEP que aprovou aquilo. E esse documento, ele é minuciosamente lido, detalhado, às vezes são longos, chatos, mas os participantes aqui leiam tudo e saibam os seus direitos, porque vocês têm direitos. E isso é respeitado. E o CEP cuida para que cada detalhe seja aí, porque às vezes tem entrelinhas que podem vir de algum lugar, né? Não do pesquisador, mas vem de cima. E aí a gente gosta de ler as entrelinhas, para que o participante sempre, sempre, acima de tudo, seja protegido. Ok? Sobre documentação, a gente às vezes dá palestra só sobre a documentação, então é um assunto muito longo, mas saibam que por trás dessa documentação tem uma revisão enorme para a proteção das pessoas. Assim, não é uma coisa só no papel, como é que ele disse, que para não sei quem vê, me esqueci a frase em português, né? Não é só uma coisa para ver, é realmente para acontecer e ser seguida. Eu brinquei com alguém, me lembro com quem que eu estava falando, que assim, tudo que a gente faz no CEP, foram 15 anos, como eu falei, é voluntário, né? Não pode nem receber, nem nada, é tudo voluntário, realmente. E eu me apaixonei por isso. Quando eu entrei no CEP, foram muitos anos atrás, mais de 17, 18 anos atrás, eu peguei o CEP, ele era no papel, ele não estava ainda credenciado, não tinha regulamentação. E quando me chamaram, eu não entendia nada de CEP. Falei, tá louco você? Eu falei, sim, porque você é cabeçuda e briga pelo que é certo e quer fazer. Falei, nossa, que elogio foi esse? Né? E eu acabei, tudo bem, se é para fazer, então vou fazer direito. E nesse processo de credencial, vou fazer normas, implantei a plataforma Brasil, né, dentro do CEP aqui, todo o processo que é o CEP hoje, não é que a gente faz inimigos, né? Mas eu acabei me apaixonando por todo o processo e o que isso significava. Eu realmente vi o real valor e o como é bom. Vocês já repararam como é bom? Às vezes é melhor trabalhar de graça do que por dinheiro? Vocês não repararam isso? Porque você faz porque te toca lá dentro, porque isso é bom para a humanidade. Até teve uma tese de doutorado, onde uma doutora queria entender por que as pessoas, pela religião, faziam qualquer coisa e pelo trabalho para conseguir dinheiro, não. Né? É interessante, mas quando há um propósito que te move, isso é muito bonito. E o CEP, ele faz isso conosco. Ele acaba mexendo muito lá dentro. E eu acabei me apaixonando pelo processo, tanto é que fiquei voluntária há 15 anos. E hoje, quando ela me chamou, eu falei, claro que eu vou. Vou e continuarei vindo sempre para trabalhar por isso que eu acredito, né? Que é pela contribuição para com todos, né? Pela saúde e o bem alheio. Então, esses regulamentos, todas essas diretrizes, elas realmente são rigorosas, mas é pelo bem, não é para ser chato nem para boi ver. Não me lembro a frase, alguma coisa com boi tinha, mas tudo bem. Eu e o português às vezes dão uns brancos. Deixa eu ver o que é isso aqui. Quem pode participar? Então, na realidade, todo mundo poderia participar, mas em quê? Vai depender de algumas situações, de alguns critérios. Todo mundo pode participar numa pesquisa clínica, mas sempre ela é aberta a todos, mas vai ter que atender a critérios específicos. Eu não posso testar alguma coisa que é para idoso em criança, né? Ou uma pesquisa com adultos, sendo que o objeto é criança. Não posso estudar endometriose e chamar os homens, né? Ou próstata e chamar as mulheres. Então, sempre vai ter critérios a seguir. E esses critérios podem ser variados. Me excluíram? Não, ninguém te excluiu. São critérios para que a pesquisa funcione e dê certo. É para isso que são os critérios. Então, esses fatores podem ser o quê? Por exemplo, idade e gênero, né? Que são os exemplos que eu
falei agora. Então, eles podem ser limitados a faixas etárias ou a um gênero específico. A condição de saúde, esse é outro critério extremamente importante para você se encaixar numa pesquisa. Você tem que se enquadrar naquilo que é objeto do estudo. Então, eles podem precisar ter uma condição específica, uma condição médica específica, ou estar em bom estado de saúde. Vai depender do quê? Do objeto do estudo daquela pesquisa. Então, vai ter os critérios que vão te incluir, mas pode ter critérios que vão te excluir. Então, você pode se encaixar em todos os critérios, mas você é diabético. Então, naquela pesquisa não pode ter diabético. Então, aquele fator vai te excluir da pesquisa, ok? E não é uma exclusão por exclusão pela exclusão, como se fala muito hoje em dia. É uma exclusão pela ciência e para que o resultado passe a ter realmente sentido. O histórico médico, então, tem certas características, condições médicas pré-existentes que podem fazer ou interferir no resultado do estudo. Então, pode ser ou incluído ou excluído em função daquele histórico pré-existente que o candidato a ser participante da pesquisa possa vir a ter. Tratamentos anteriores. Então, tratamentos anteriores também pode haver requisitos para o que você teve de tratamento anterior que pode vir a interferir no trabalho de pesquisa. Ou, às vezes, é exigido a mesma situação anterior, né? que tenha tido algum tratamento anterior ou não. Outros fatores podem incluir aspectos como estilo de vida, hábitos alimentares, uso de medicamentos. Lembra do exemplo que eu dei? Mas essa pessoa não foi, essa droga não foi testada com veganos, por exemplo. Então, poderia ser um grupo específico que pode ser excluído ou incluído dependendo do objeto do estudo. Tem outras características como alergias, intolerâncias. Então, isso podem ser critérios de exclusão ou de inclusão num determinado grupo de pesquisa. Bom, os pesquisadores, eles vão fazer o quê? Eles vão revisar todos esses critérios, né, em cada paciente para garantir que essas pessoas que forem escolhidas, que vão fazer parte do estudo, sejam adequadas para poder garantir a segurança das pessoas que estão envolvidas e também para que os resultados sejam válidos. Aquilo que nós vamos concluir, aquele resultado que nós vamos ter, que não tenha outros interferentes que vão prejudicar, e aí a gente não sabe se foi porque foi pela droga, se foi porque ele tinha outra característica. Então, tudo isso tem que ser estudado. Então, quando você tem esses critérios bem definidos e rigorosamente selecionados, você minimiza o erro, minimiza a possibilidade de uma conclusão errada em relação ao resultado daquele trabalho. Então, antes de ingressar em um estudo, né, os potenciais participantes, eles vão passar por esse processo do consentimento informado, né, o TCLE, aquele documento que eu estou sempre falando, porque a chave de todo aceite ou não aceite para participar da pesquisa. Então, ali nesse consentimento, ele está apontando? Tá. O participante ele vai saber qual é o objetivo, o que é que eu vou ter que fazer, se eu vou concordar, se não, qual é o risco, qual é o benefício que eu vou ter, o que eu tenho que fazer, e quais as responsabilidades para participar da pesquisa. Porque não é assim, eu vou me tratar e eu não tenho responsabilidade. Não, calma. Se você vai fazer parte de uma pesquisa, você vai ter que seguir algumas orientações e tem que fazer bonitinho. E como funciona essa participação? Então, para participar, são várias etapas. Então, vai ter uma seleção e triagem, onde aí os interessados vão se candidatar, vão ser feita essa triagem e vão avaliar, então, esses critérios de inclusão ou de exclusão. Isso pode envolver o quê? Exames físicos, exames de sangue, uma revisão do histórico médico. Reparem aqui. Exames de sangue, por exemplo. Então, se você se candidata e você tiver que tirar sangue toda semana, se você decidiu participar, você vai ter que tirar sangue toda semana. Cansou, não quer mais participar, tudo bem, pode sair da pesquisa. Mas se você se compromete a fazer, faça direito. Assim, abrindo um parênteses,
No CEP, cada vez que acontece alguma coisa diferente, o pesquisador nos informa. A gente fica ciente, libera a notificação, ok. A notificação, o pesquisador mudou de telefone, ele nos comunica. Um paciente faltou na consulta, ele nos comunica. A pessoa esqueceu de tomar medicamento, eles comunicam. E se a pessoa se comprometeu, então ela leu no TSLE o que ela ia ter que fazer. Se você tem que tomar a medicação certa, você tem que ter responsabilidade. Porque se você quer se curar, quer fazer parte disso, então cada um tem que fazer sua parte. O médico vai fazer sua parte, vai te dar todo o apoio, toda a estrutura, todo o tratamento. Mas você tem que cumprir o tratamento, senão de que adianta? Eu vou fazer parte e vou avacalhar com tudo, né? Perdão da palavra, mas então isso também acontece, que sério, eu ficava louca quando eu recebia uma notificação, o cara faltou. Aí o cara faltou, falei, gente do céu, que gente louca, como é que está num negócio desses e faltam? Imagina o pesquisador como não se sente, ele deve ficar triste, nós ficávamos revoltados, né, olhando de fora como CEP, mas eu imagino como o médico também deve ficar triste com isso. Poxa, é a vida do outro. E nós que ficamos preocupados. Então, isso também é importante saber, que isso vai exigir exames periódicos, vai exigir visitação ao médico, cumprir com o que tem que ser cumprido, que vai estar escrito ali no TSLE. O consentimento, então, informado, sempre, bom, isso eu falei antes, ler e assinar, que você concorda. Gente, isso é importante, eu vou falar o tempo todo. Tem que ler na íntegra, não entendeu, pergunta. E é uma coisa que nós, no CEP, olhamos muito, é que seja de fácil leitura, não pode ter cefaleia escrito, tem que ser dor de cabeça. Então, as palavras, elas têm que ser extremamente simples para que todo mundo entenda e que não fique dúvida nenhuma. Porque muitas vezes a pessoa não entende, não pergunta, assina e daí falta. Não entendeu o que era para fazer. Então, isso também é importante. E a família ali também é importante, porque às vezes o paciente, o participante, o candidato, né, ele está tão envolvido que às vezes não consegue nem pensar. Está tão preocupado, está envolvido com a sua situação, que ele não está conseguindo pensar direito. Isso acontece, não acontece conosco quando temos um problema, que parece que não enxerga. Então, a família, nessas situações, é de extrema importância. Mas é o participante que vai decidir a sua participação ou não. Ninguém pode decidir por ele. Tá bem? Isso é importantíssimo respeitar. Então, esse documento ele vai detalhar o quê? O propósito do estudo, os procedimentos, os riscos potenciais, os benefícios e os direitos dos participantes. Né? Então, cada pesquisa vai estar detalhado lá os direitos a atendimento. Se você passa mal, você tem que ter atendimento gratuito. Pela equipe, enfim, vai ter todo escrito. Você tem o direito também de esclarecer dúvidas com os pesquisadores. Você tem o direito de ir no CEP. Depois eu vou mostrar onde vocês acham, o da FURB, que é o que eu conheço, né? Para esclarecer dúvidas em relação aos trabalhos de que você participa. Isso tem que ser muito bem compreendido e bem claro antes de concordar em participar. Antes de qualquer coisa, você tem que entender todas essas informações. Terceiro, então, a participação no estudo. Uma vez inscrito, então, o participante, eles têm que seguir o protocolo do estudo. Vou repetir, tem que seguir o protocolo do estudo que eu estava falando antes. Você tem que cumprir aquilo que você se propôs a fazer, que são as consultas regulares. Cada pesquisa vai ter sua característica. A administração dos medicamentos ou tratamentos na hora certa, né, ou no comparecer. A coleta de amostras, como sangue e urina, e realização de exames médicos específicos. Nunca vou esquecer, uma vez, não vou citar nomes, num projeto de pesquisa internacional, que o patrocinador da pesquisa, eu e a pesquisadora estávamos desesperados, porque eles não queriam que a gente fizesse as análises de sangue aqui no Brasil, queriam que fosse para os Estados Unidos. Então, tinha coleta, até que vinha um motoboy, fazer a coleta, levar para Navegantes, esperar o avião para ir para São Paulo e para os Estados Unidos, onde chegava, e o sangue já não servia mais. Então, foi dificílimo. Ela me procurou para pedir ajuda e nós tivemos que entrar com todo o estudo, argumentação, provando que aqui no Brasil também poderíamos... Era mais barato. E nós não... Porque, por exemplo, aquela amostra foi perdida.
E não adiantava ficar coletando daquele paciente o tempo todo, porque a gente não ia mudar o horário de avião. E nós íamos conseguir um avião de Blumenau até, não me lembro a cidade, nos Estados Unidos para chegar àquela amostra. Era muito mais barato e seguro e que funcionasse. Eu vi o pesquisador assim, desesperado para não prejudicar o paciente, né, o participante da pesquisa. Então, você via assim, a paixão e aquilo te toca muito e você se desespera junto para que aquilo aconteça de maneira correta. Então, a preocupação também do pesquisador para com o paciente, para que o trabalho dê certo, é muito grande e muito bonito. Então, isso eu lembrei desse detalhe agora porque isso me tocou muito na época. Uma pesquisadora que eu admiro e gosto muito. Então, essa coleta de amostras, não é legal ficar tirando. Quem levanta a mão, quem gosta de tirar sangue aqui? Ai, eu adoro tirar sangue, pode tirar. Não, eu particularmente odeio desmaio. Né? Já vi uma bioquímica que desmaia tirando sangue, coisa de louco, mas eu desmaio. Enfim, mas então, não é agradável ser picado, né? Então, mas você quer fazer parte da pesquisa, faz parte. Então, esses protocolos têm que ser seguidos e o participante tem que saber que ele tem que cumprir isso. Então, vai haver o quê? Um monitoramento e vai haver relatórios. Então, durante todo o estudo, os participantes são monitorados, é tudo registrado, qualquer efeito colateral, qualquer modificação na condição de saúde, isso é tudo registrado. Uma coisa que eu não disse, mas essas pesquisas clínicas, cada 3, bom, depende da pesquisa, mas normalmente cada 3 meses eles mandam relatório de tudo que acontece. Esses pesquisadores têm trabalho, vocês não têm ideia. Acho que eles não dormem sentados na frente do computador escrevendo coisa, não é? Vocês que ajudam ali, a Beth. Mas, enfim, tem muita coisa a ser feita, tudo que acontece tem que ser registrado, porque para haver uma aprovação no futuro, tudo isso tem que estar registrado, passado pelo CEP e aprovado, porque ainda isso tem que estar aprovado. Ah, não concordei que o homem faltou na consulta. Tudo bem, não concordou, mas ele não foi. Então, é um dado que vai ter que ser retirado, mas isso é registrado e aprovado. Tá? Também podem ser solicitados a manter diários, então a pessoa escrever tudo o que acontece com ela, responder questionários sobre seus sintomas, experiências que possam passar. Então, tudo o que acontece, elas podem ser solicitadas a que elas escrevam tudo. Porque pode vir a ter alguma relação com o horário da medicação, com aquilo que ela fez. Então, é uma maneira também de ver efeitos colaterais ou efeitos, mesmo que sejam colaterais, também benéficos, poderiam acontecer. A conclusão e o seguimento. Então, após o término do estudo, então pode haver uma fase de acompanhamento para continuar monitorando a saúde desses participantes. Para quê? Para coletar dados adicionais. Isso pode acontecer. Outras coisas podem acontecer, embora foram 3.000 e foram 4 anos. Isso pode acontecer. Coisas diferentes podem acontecer. A vida é movimento. Movimento é mudança. Já viram uma vida que é assim? Não, a vida é assim, igual ao coração. Se parou, morreu. Então, isso é vida. E no movimento, nas mudanças, coisas podem variar. E todos nós somos, graças a Deus, diferentes. Então, tudo isso tem que ser acompanhado e estudado. Então, esses dados adicionais podem também haver essa necessidade. E os participantes, eles são informados dos resultados gerais do estudo quando ele é concluído. Ok? As pesquisas, em geral, às vezes a gente pensa assim, elas podem ter um benefício pessoal, mas sempre vai ter um benefício coletivo. E aí que está a grandiosidade do que eu estava falando antes. O benefício coletivo. E às vezes vai ser um coletivo no futuro, e nem para nós. Mas a consequência futura é que vai ser maravilhosa. Eu sempre brinco que são heróis, né, do tratamento futuro. E a participação sempre é voluntária. E os participantes, como eu disse bem no início, eles têm direito a se retirar caso eles queiram a qualquer momento, sem que não haja nenhuma repercussão sobre o seu tratamento médico que recebem fora do estudo. Elas podem também ter acompanhamento do seu médico pessoal.
Podem tirar dúvidas do seu médico pessoal, além do médico da pesquisa. Às vezes a gente está numa pesquisa e pode confiar mais no nosso médico. Então, nós podemos ter acompanhamento dos dois, consultar o nosso médico. Obviamente que ele vai apoiar, senão é louco, né? Então, isso é bem importante também que fique claro. Ah, não, agora eu vou ter que abandonar meu médico? Não. Aquela pessoa da tua confiança, é bom também que te acompanhe e que saiba o que está acontecendo. Bom, sobre os direitos e a segurança dos participantes. Isso, estamos falando, é de extrema importância, né, os direitos e a segurança, e isso está tudo protegido por diretrizes éticas e regulamentações éticas. Vocês se lembram no início que eu mostrei as normas, blá, 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 blá? Então, está tudo protegido e tudo lá bem registrado, determinado, como é que tem que ser feito e seguido. Mas vamos ver assim, em relação aos principais, né? Fazendo um resumão aqui, sobre direitos e medidas de segurança para os participantes. Então, com o consentimento informado, que é o documento que você faz parte da pesquisa, também está garantindo, porque isso aqui não protege o pesquisador apenas, ele protege principalmente o participante da pesquisa. Ele protege os dois lados, mas principalmente o participante da pesquisa que ele aceitou. E lá ele assina, e lá está escrito que se ele quiser desistir de tudo, ele sai sem problema nenhum. Então, esse é um documento que a pessoa assina e tem que guardar para sempre, porque esse é o documento de segurança. Então, lá vai estar todas as informações relevantes do estudo vão estar escritas nesse TCLE. Né? Como eu falei antes, objetivos, riscos, potenciais benefícios. E devem ser entendidas, e a decisão vai ser sobre esse entendimento. E vai te dar o direito de te retirar. Eu estou sempre repetindo isso, porque isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Privacidade e confidencialidade. Gente, todas as informações, isso é como aparece projetos de pesquisa, onde qualquer um vai ter os dados, tudo tem que passar pelo CEP? Não. O que não passa pelo CEP? Se eu pegar dados públicos na internet, dados públicos que não têm identificação do nome, tem tantas pessoas que tiveram, sei lá, determinada doença hemomenal, tantos centimortos, números, mas não diz pacientes. Eu não preciso passar pelo CEP, eu não estou identificando ninguém. É dado público, está na internet, está em algum sistema de saúde. Eu não preciso passar pelo CEP, não estou envolvendo ninguém. Revisão bibliográfica. Eu não preciso, para olhar livros ou literatura, artigos, hoje em dia não é mais livro, mas são artigos online, né? Eu não preciso de autorização do CEP, você pode fazer. Então, só quando há intervenção com as pessoas. E cada pessoa vai ter o seu prontuário. Só que o prontuário e todas as informações pessoais da pessoa, isso é sigiloso. Só a equipe de pesquisa é que pode ter acesso a isso. Gente, isso é bem sério e assim, a gente é sempre bem chato com isso. Muitas vezes acontece, por exemplo, o TCC, não está certo, o aluno é aluno porque tem que aprender. Né? Então, eu vou no hospital, no Santo Antônio, vou pegar o sistema, vou pegar os prontuários, isso e aquilo. Não pode. Só a equipe de pesquisa pode. Então, quem é que pode? Se eu sou aluno e quero fazer um trabalho, estou impedindo a ciência de avançar? Não. Mas alguém da equipe tem que exportar os dados sem dizer quem são os pacientes, simplesmente botando um número para cada paciente. Então, vou ter os dados, mas eu não vou saber, não vou liberar para o aluno quem é o participante da pesquisa, porque o aluno não é do grupo de pesquisa. Ele está pegando dados para fazer o seu TCC, um trabalho menor em cima daquilo. Então, em todas as formas, isso está cercado de segurança e sigilo. Então, os dados sempre são mantidos em sigilo. Às vezes, é difícil de que as pessoas que estão envolvidas nos pequenos trabalhos entendam isso. Só que o CEP ele é bem rigoroso nesse sentido. Porque não podemos ter o risco de ter um vazamento de dados. Certo? E sempre tudo vai ser armazenado de forma a proteger essa identidade dos participantes. E o direito de retirada, que também está nesse documento, tem que guardar muito bem, podem se retirar sem sofrer penalização, perder benefício, alterar direitos. Agora não vou te atender mais, você saiu da pesquisa, não quero mais saber. Não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa. Então, para ser ético, uma pesquisa, foi a primeira que eu falei.
quando comecei a falar. Tem que ter esse respeito à decisão de cada pessoa. A proteção contra os riscos. Então, todos os estudos, eles sempre têm que pensar quais riscos que pode vir a ter para tentar minimizar esses riscos para cada participante. Então, isso no comitê de ética também é muito avaliado. Quais os riscos e quais os benefícios? Sempre uma pesquisa tem que ter mais benefício do que risco para ela ser aprovada. Claro que existem coisas que você não pode prever, certo? Mas os pesquisadores, de certa forma, tentam minimizar para garantir que esses riscos, né, que possam vir a existir sejam justificáveis em relação aos benefícios. Ou seja, o benefício é tão maior que o risco você assume. Acesso a cuidados médicos. Então, os participantes, eles têm direito a cuidados médicos adequados, caso ocorra algum efeito colateral ou complicação relacionada ao estudo. Você passou mal, vai, acessa lá a tua Unimed, teu Servimed, ou sei lá que sistema de saúde que você tem. Não. A pesquisa, ela tem que, o patrocinador da pesquisa tem que ser acionada e ele vai ter que cobrir os gastos se alguma situação acontece com aquela pessoa. Isso nessas pesquisas clínicas internacionais sempre é garantido. Então, esses patrocinadores, eles vão cobrir esses cuidados com o paciente. Então, estão vendo que de todas as formas, o sistema CEP-CONEP tenta proteger o participante, porque a coisa tem que ser séria. E essa proteção contra os riscos. Então, os estudos, eles são... Isso eu já falei? O que eu ia falar? Aqui do CEP. Então, aqui eu brinquei, botei uma montanha e uma pedra. Porque o CEP, eu brinco que somos uma pedra no sapato, mas não é nem pedra, já é montanha, né? Porque a gente é chato com isso. Quando chega, não, mas peraí. Quais são as providências? Às vezes não aparece no TSLE. E a gente tem que exigir que isso esteja escrito. Então, são itens que a gente já tem olho biônico para olhar se esses itens estão dentro do TSLE. Porque se não tiver e eu aprovo, depois a pessoa não vai ter direito, não está lá no documento. E, fazendo um parênteses, isso acontece muito às vezes você vai fazer um procedimento médico, tem exames. Esses tempos atrás eu fui fazer um e me deram um termo de consentimento. Aí eu li, você aceita que pode morrer. Eu risquei assim, fiz um X, e a mulher gritou comigo, tá louca, tá fazendo um X? Não concordo com morrer. Eu disse, não concordo, e esse documento está errado. Né? Eu falei, não concordo, e eu assinei do lado. Daí eu fui corrigindo o documento, bem louca, mas eu fui corrigindo. Eu falei, não concordo. Você tem que fazer o procedimento sem esse risco. Isso está aqui, está errado. Só está protegendo vocês, não o paciente. Ela deve ter achado que eu era advogada. Não falou nada e fizeram o procedimento. Me cuidaram que nem um tesouro. Né? Só vai nos processar, está louca. Né? Mas é que é um direito que nós temos. Não podem sair assinando o documento que eles podem qualquer coisa. Não. Nós temos que ver os dois lados. Tá? Eles não tinham a menor ideia o pepino de paciente que eles tinham na frente. Acesso a cuidados médicos. Então, esses direitos a cuidados médicos que eu estava falando antes, que às vezes eu falo, me esqueço que está no próximo slide. Caso ocorra um efeito colateral ou alguma complicação relacionada ao estudo, não porque a pessoa está participando da pesquisa, foi na praia, comeu não sei o que, pegou rotavírus, aí vai ter... Não, isso não tem nada a ver com o estudo. Né? Então, vai lá e se atende com o seu médico. Mas qualquer situação que ocorra, que possa vir a estar relacionada com o estudo, obviamente, o patrocinador ele tem que assumir e cuidar desse efeito. Feedback sobre os resultados, embora os participantes não vão receber resultados individuais específicos, eles têm o direito de ser informados sobre os resultados gerais do estudo após a sua conclusão. Então, todo mundo tem direito. Você não quer, não vai lá pedir, tudo bem. Ninguém vai na tua casa, pelo amor de Deus, me escuta, os resultados são esses. Não, mas você tem o direito de saber o que aconteceu com esse trabalho que você colaborou. E vocês viram como é bonito, por exemplo, ela foi participante da pesquisa.
Vocês não viram que bonito ela ali falou? E ela luta pela pesquisa clínica. Ela apoia pessoas que são participantes da pesquisa. Mas o benefício fez com que ela tenha essa paixão. E hoje eu estou aqui graças a ela. Porque surgiu da cabeça dela que isso aconteça. Esse apoio, e ela sempre, né, até quando eu chamei no passado para ela fazer parte do CEP, ela veio correndo para fazer parte. E aí fiquei sabendo que tinha que aposentar. Que a pessoa aqui esqueceu que tinha que aposentar. E quando fui descobrir, tinha que aposentar no outro dia praticamente, né? Aí, tem um tempo, mas ela em seguida... É aquilo que eu falei antes, a pessoa se apaixona pelo processo, seja um participante da pesquisa, quanto seja alguém do CEP. Sabe, se sentir útil no mundo? Então, é um propósito diferente. Então, você tem direito a saber isso e de ajudar depois a ser uma outra Rose, né, na vida dos outros. E essas medidas, elas vão garantir que os participantes eles sejam tratados com respeito, com dignidade e que a sua segurança seja priorizada durante todo o processo da pesquisa clínica. Então, isso sempre tem que acontecer. Bom, tudo na vida tem impactos, tudo. Pesquisa clínica também não deixaria de ter. Então, impactos na qualidade de vida. Então, pode ter tanto impactos positivos quanto negativos. Então, vamos ver alguns deles. Impactos positivos. Você pode ter acesso, e vai ter acesso, a um novo tratamento. Então, são tratamentos inovadores, né? Antes que estejam disponíveis para o público. Você vai ter esse impacto, esse tratamento, antes de que alguém suspeite que isso existe, você vai ter esse benefício. Né, que às vezes não tem nem condições, né, de ter um outro tipo de tratamento. Você vai ter cuidados médicos intensivos. Quanto é que custa ter um monte de médico e uma equipe inteira a teu dispor? Já pararam para pensar nisso? Quanto custa? É muito. Não é difícil a gente ter esse dinheiro. E se você participa de uma pesquisa, você tem alguma situação específica, isso, com certeza, é um baita de um benefício. E você vai ter um acompanhamento médico rigoroso e frequente de uma equipe de pesquisa para melhorar e gerenciar a tua condição de saúde. A contribuição para o avanço científico, para o avanço da ciência. Oh, que bonito. Então, muitos participantes sentem essa satisfação aqui, o exemplo, né? de contribuir para o avanço da ciência e o desenvolvimento de novos tratamentos que podem beneficiar outras pessoas no futuro. Às vezes nem é tanto a você, dependendo da situação, porque demora muito tempo. Mas você está deixando um legado no mundo, você participou disso. Então, isso também é importante. E impactos negativos? Existem. Não podemos tampar o sol com a peneira. Existem impactos negativos. Pode haver efeitos colaterais. E tem uma coisa importante, que é aquilo que eu falei antes, compromissos em relação ao tempo. Porque isso pode exigir o que... Viram que ela falou? Ela todo dia respondia um questionário, que às vezes nem era agradável. Então, você tem que fazer parte do todo, tem que cumprir. Então, às vezes é tempo, é questionário, é visita ao médico, visitas ao centro, exames regulares, relatar sintomas. Então, isso vai te demandar, além da tua vida e todas as tuas tarefas, você tem mais isso. Esse mais isso é tua vida. E tua saúde, isso em primeiro lugar. Então, isso tem que estar claro na cabeça. E para você também. Tudo bonito é bonito, mas isso é também para a tua vida. Desconforto físico e emocional. Bom, alguns procedimentos ou intervenções, elas podem causar um desconforto físico, podem ter, né, efeitos colaterais desagradáveis, mas o estresse emocional é muito grande. E ali que entram vocês, que tem aqui, por exemplo, famílias de participantes da pesquisa. Essa parte emocional, todos nós, normalmente, sem doença nenhuma, sem situação nenhuma, temos altos e baixos. Uma pessoa que está numa pesquisa porque está com alguma situação específica para tratar, com certeza vai ter esses altos e baixos muito maiores. Então, ali que entra muito o apoio dos grupos, né? Das pessoas, da família. Impacto financeiro, por exemplo, se você tem que ir... muitos custos são cobertos relacionados ao tratamento, mas você tem que ir tirar sangue. Então, você se desloca, pegou ônibus, foi de carro, sei lá do que foi, mas gastou dinheiro. Então, às vezes, tem esse custo financeiro
extra, mas eu sempre falo, é tua vida. Então, vale a pena. Então, isso pode acarretar ausências no trabalho, que isso também pode nos dar prejuízo financeiro. Mas é bom sempre comunicar todo mundo, que as pessoas saibam do que está acontecendo e não deixar em segredo. E sempre, sempre, lê o consentimento. Tem dúvidas? Anota, não deixa na cabeça, porque depois na cabeça esquece. Cabeça voada. Então, anotem, perguntem, tirem dúvidas, esclareçam, leiam, discutam, tudo com a equipe de pesquisa, para poder dizer, não, eu vou participar, sim, com certeza, ter certeza daquilo que está fazendo, e se joga de cabeça. E o comitê de ética. Então, com o comitê de ética também podem tirar dúvidas, porque eles revisam e aprovam que sejam feitos esses estudos. É uma boa fonte de informações sobre os direitos dos participantes. Reparem, cada coisa no seu lugar. Então, aqui é outro tipo de informação que a gente pode tirar. E em relação à conformidade ética do estudo. As consultas médicas, você pode conversar com o seu próprio médico ou com outro profissional de saúde da sua confiança para entender melhor como é que a sua participação pode afetar a sua saúde e o seu bem-estar. Tem recursos online. Então, por exemplo, tem sites bem reconhecidos, como, por exemplo, da OMS, na Organização Mundial da Saúde, ou do NI, do Instituto Nacional de Saúde, nos Estados Unidos. Eles oferecem informações gerais sobre as pesquisas clínicas e o que esperar a participar desse tipo de pesquisa. Temos os grupos de apoio ou associações de pacientes, Esses grupos de apoio para a condição de estudo podem oferecer várias outras perspectivas. Aqui muitos fazem parte da ABRAF. Eu tinha até colocado a ABRAF aqui como exemplo. Eu ainda brinquei, a Associação Brasileira de Apoio a Pacientes com Problema de Coração e Pulmões, um F, não sei de onde veio, Aí, não, eu sei, aí eu perguntei para ele se esse F veio de enfeite, falando, não, porque antigamente era apoio à família, agora eu entendi o F, deixando claro para quem não é da área. Então, tem esses grupos de apoio e tem em todas as áreas também outros grupos. Então, sempre é importante buscar informações de fontes confiáveis. Não vão falar com o vizinho que não tem a menor ideia, porque vocês repararam que sobre saúde e comida todo mundo entende, todo mundo sabe, todo mundo opina e fala todo mundo bobagem? Vocês repararam? É coisa de doido. Então, não perguntem para aquele vizinho que não sabe nada. Vão procurar no lugar certo. Ah, mas ele pode ter interesse. Não, então procura outro, mas que seja da saúde, que seja da área, que entenda, para que a informação seja certa e não perguntem o que eu devo fazer. Pede informação, não pede opinião, porque informação é uma coisa. Com a informação você tira a tua conclusão e você decide. Opinião a gente não pede. A gente pede informação. Lembrem disso, porque na nossa vida é só nós que vamos viver a nossa vida, mas ninguém. Não importa a opinião do outro, o que acha ou o que deixou de achar. Pede informação com quem sabe. Você decide. A tua opinião é que vale para a tua vida. Porque se a gente faz A, criticam por A. Se a gente faz B, criticam por B. A gente nunca vai agradar todo mundo. Então, agrada a você, que isso já faz parte da cura. Então, e sinta-se à vontade para fazer perguntas e todas as dúvidas sejam esclarecidas. Com toda essa gente que eu falei antes. Com toda a equipe, com o CEP, com todo mundo. E a decisão de participação dessa pesquisa clínica deve ser tomada com base nisso, no entendimento claro de todos os aspectos que envolvem a pesquisa. Então, após o estudo terminar, vai haver uma análise dos resultados, é um processo crucial. Lembram que é cego? Então, ninguém pode manipular nada. Isso é importante, estão entendendo? Porque senão eu posso interpretar como eu quero. Eu quero assim, eu já cansei de ver cada coisa. Então, na clínica, não. Quando é cego, randomizado, não tem manipulação. Mas a gente vê coisas esquisitas quando não são cegos nem randomizados. Então, essa interpretação dos dados vai determinar a eficácia e a segurança desse tratamento. E como é que funciona essa análise? Então, vai haver primeiro uma coleta de dados, então todos os dados vão ser coletados de acordo com o protocolo, tudo o que aconteceu, tudo sobre a saúde dos participantes, os expostos ao tratamento, os efeitos colaterais,
tudo que é relevante vai ser avaliado e estudado. Vai haver uma organização e limpeza de dados. Lembram do cara que faltou? Lembra do cara que esqueceu do meu medicamento? Isso aí não me serve, tem que tirar esse dado fora, porque isso não faz parte da pesquisa, ele não foi. Como é que eu vou considerar se fez efeito ou não? Então, tem que haver uma organização de todos esses dados que foram aprovados, comunicados ao CEP. Né? Não posso inventar, não gostei desse resultado, eu vou excluir esse aqui. Não, não pode. Porque quando ele faltou, eu não gostei desse resultado, não existe isso. Se o resultado está ali, você tem que considerar. Não posso dizer que ele faltou, porque se ele faltou, na hora que ele faltou, ele tem que comunicar ao CEP e tem uma aprovação daquele falta. Entendem por que tem que ser notificado? Porque aquela falta tem que estar aprovada. Essa comunicação da falta tem que estar aprovada. Porque se não, pensa bem, não gostei desse dado, ele faltou, vou falar isso aí. Não pode. Então, estão vendo que está tudo amarrado? Tudo amarradinho, para que nada possa ser manipulado. Então, para isso existe essa organização de limpeza de dados. Análise estatística. Então, métodos estatísticos são aplicados para analisar os dados. Isso pode incluir testes para comparar grupos de tratamento, de controle, análise de subgrupos, variáveis dependentes e independentes. Bom, essa parte de estatística é bem complicada, depende da área, é bem... Por exemplo, na engenharia, tem uma significância de uma margem de 5%. Na saúde, isso cai para 1%. Alguém sabe uma área que é 0%? Agora vou brincar com vocês. A esposa fala para o marido assim, 99% sou fiel. E aquele 1%, o marido tem forca, não pode. Então, estão vendo? Essa porcentagem, ela tem que ser muito específica em cada área. Não pode ser 99% fiel, tem que ser 100%. Então, a significância zero. Na saúde, isso varia para 1%, dependendo da situação. Né? Em outros casos, pode variar 5% ou a mais, dependendo da área. Então, essas análises estatísticas, elas são de extrema importância para saber esses resultados, essa interpretação, né? Para ver a validação desses resultados. Então, para quê? Para ver como são interpretados, se o tratamento ou intervenção teve o efeito desejado, aquilo que nós estávamos esperando. Lembram do resultado esperado? Então, será que nós tivemos esse... Lembram que a pesquisa responde perguntas de conhecimento, tudo aquilo, essas teorias, hipóteses, blá, blá? Então, aquilo que nós nos perguntamos no início, o resultado tem que responder àquela pergunta do início. Então, se eu tinha usar essa substância vai funcionar, o que resultou? Então, tem que haver um link entre o que eu perguntei, o objetivo da pesquisa e o resultado que eu vou obter. Então, com a interpretação dos resultados, eu vou ter isso para quê? Para tirar essa significância estatística e clínica também, para ver sobre a eficácia e a segurança. A eficácia foi ótima, mas a segurança é um horror. Então, quem sabe, isso não vai ser aprovado. A segurança foi ótima, ninguém teve nenhum problema que afetou, né? Não foi, o risco não foi maior, foi eficaz, está tudo bem. Então, corre para aprovação. Lembra que eu falo, que às vezes eu falo antes de... Eu sempre fujo do slide. Então, o que seria essa significância estatística? É aquilo que eu falei antes, mas é um julgamento, né? Se um resultado acontece por acaso ou não. Se ele tem uma certa validade, se estatisticamente é considerado provável ou não provável, caso isso ocorra uma flutuação aleatória. E isso varia muito de área para área. Na minha área, às vezes, o número, estatisticamente, matematicamente, podem ser iguais. Isso me aconteceu no mestrado, por exemplo. 2 números eram iguais, com potências bem distintas. Só que, na prática, eu tinha uma intoxicação e no outro, a intoxicação era tão grave que eu tinha que ir para o hospital. E estatisticamente eram iguais. Então, a significância eu tive que diminuir para que faça sentido o resultado. Porque na vida as coisas não são como na matemática. Não é? Então, os números, eles têm que ser muito bem avaliados. Essa parte estatística é muito, muito crítica, dependendo da área. Ocorrem também relatórios e publicações. Relatórios para o CEP, cada 3 meses, como eu falei antes. E todos os achados do estudo são documentados, com relatórios bem detalhados, são frequentes, 3 meses é bem frequente, nem pensem que isso é por anos.
E isso é submetido a revistas científicas para sua publicação. E isso também permite, dessa forma, que a comunidade científica e o público em geral acessem esses resultados da pesquisa, o que gera novas pesquisas, porque às vezes alguém lê um artigo, tem uma outra ideia, vai para um patrocinador e surge um novo trabalho de pesquisa. Porque sempre, todos nós temos, como eu disse antes, a todo momento, ideias sobre alguma coisa. A gente que não se toca e não leva à frente. Mas isso acaba ocorrendo. Tá? Revisão por pares. Então, antes da publicação, todos os resultados, eles passam por um processo de revisão, né, por pares, e outros especialistas, eles vão avaliar o quê? Se a metodologia estava certa, se não teve um furo na metodologia, se a análise foi correta, se as conclusões que tiraram estão verdadeiras para poder garantir e validar essa integridade científica. Vocês estão vendo que longo que é esse processo? Quanto protocolo, quanta coisa a seguir, quão sério é esse assunto, quantas pessoas se envolvem, não só participantes, mas por trás da equipe trabalhando. Isso é extremamente sério, complicado, complexo e fascinante ao mesmo tempo. E aí existe a discussão e os resultados. Então, a equipe de pesquisa ela vai discutir todas as implicações desses resultados. O que aconteceu? Todas as limitações do estudo. Que conclusões foram tiradas? Acontecem recomendações para futuras pesquisas, porque às vezes no decorrer você percebe que alguma determinada situação que não estava prevista na pesquisa pode interferir ou pode melhorar, e aí você deriva gerando um novo trabalho de pesquisa. E a análise dos resultados ele é um componente essencial para validar a hipótese, a pergunta, né, tudo aquilo que falamos do estudo, para fornecer evidências para o desenvolvimento desses novos tratamentos ou a melhoria dos cuidados que já existem. Bom, também o envio para agências reguladoras, então tudo isso tem que ser enviado para agências reguladoras. Eu achei que tinha botado nesse slide, mas deve ser mais para frente. Já vou falar quais são, porque eu sei que eu escrevi em algum lugar. Então, vamos ver quais são também essas agências. Então, os resultados eu não guardo para mim. Ah, sim, funcionou, que legal. Agora vou... Não é assim. Isso você tem que mandar para uma agência reguladora que vai aprovar ou não, ou vai recomendar alguma coisa. Então, sem esse passo, o tratamento não sai à venda, não sai a público. Então, tem que ser tudo enviado para isso ser aprovado. E ele é muito rigoroso e detalhado. Então, tem... isso, né, obviamente, para ser seguro e eficaz. Como é que isso funciona? Então, o preparo do dossiê de todo o registro, mas tudo, gente, tudo que aconteceu, até que trocou de telefone, tudo tem que ser registrado e comunicado. Então, os patrocinadores eles vão preparar esse dossiê completo e vão chamar para uma submissão regulatória, que vai incluir todos os dados do estudo. E nessa documentação vai ter dados brutos, análises estatísticas, relatórios finais do estudo, informações sobre sua composição do produto, o processo de fabricação e os controles de qualidade. Quais são essas agências? As agências reguladoras são essas, o FDA nos Estados Unidos, a EMA na União Europeia, a Anvisa no Brasil, e cada agência reguladora ela vai ter requisitos específicos. Ah, tá, a nossa pesquisa é americana, mas nós estamos no Brasil. Tem que obedecer os dois. Tá? Tem que obedecer os dois. São chatos? Sim, graças a Deus. Tem que ser. Tem que exigir a vida das pessoas. E os patrocinadores, eles devem garantir que todos os critérios e todas as normas locais sejam atendidos de cada lugar. Se o projeto é no mundo inteiro, vai ter que obedecer, no mínimo, a esses 3. Porque aqui tem a Anvisa, mas na Malásia, não sei por que invoquei com a Malásia hoje. Na Malásia deve ter o agente regulador deles. Certo? Então também vão ter que obedecer a eles. Então é muito complexo e muito rigoroso. Vai haver uma revisão inicial e uma avaliação. Como é que é assim? Quando submete, a agência reguladora ela vai fazer uma revisão inicial para garantir o quê? Que todos os documentos, que tudo esteja completo. Então, pessoas vão revisar isso. E depois, especialistas vão revisar, que a documentação seja completa. E o resto, que os dados avaliados por especialistas para verificar se realmente
teve segurança e teve eficácia do produto. Então, está vendo que são duas coisas diferentes. Uma para a documentação, outra para o trabalho em si, daquilo que está sendo testado. E pode acontecer isso aqui, solicitação de informações adicionais. Então, pode sugerir que tenha estudos adicionais que complementem, então a pesquisa continua, pode haver dúvidas, podem pedir mais dados que sejam fornecidos para eles poderem tomar uma decisão antes de aprovar. Também pode acontecer isso. Pode haver visitas de inspeção, por exemplo, as agências reguladoras, elas podem realizar, a qualquer momento, uma visita onde é fabricado a medicação, por exemplo, e verificar as normas e as boas práticas. Gente, só se eu falar de boas práticas, sabem que eu dou um curso de a semana inteira, só para falar de boas práticas, são 40 horas, só disso. Tá, então, aqui dá para falar muito. Então, boas práticas, como é que esse processo ocorre, como é que isso é fabricado. Então, isso pode acontecer para ver se tudo está sendo seguido de acordo com as normas. E aí vem a decisão reguladora. Então, com base na avaliação, a agência ela vai tomar uma decisão sobre a aprovação do produto. E isso pode acontecer o quê? Ele pode ser aprovado, pode ser solicitado informações adicionais ou pode rejeitar. Pode rejeitar. Tá? Então, isso é o que pode acontecer. A gente torce para que dê tudo certo, o resultado esperado, cura, oba, mas isso pode acontecer. Há uma comunicação da decisão, é comunicado ao patrocinador se aprova, se o tratamento pode ser comercializado ou não, conforme as especificações, né, determinadas pela agência. E há um monitoramento pós-aprovação. Então, mesmo após a aprovação, o produto continua a ser monitorado. Para quê? Para garantir a segurança e eficácia contínua. As empresas devem relatar quaisquer eventos adversos significativos. Por isso que, às vezes, lembra que eu dei aquele exemplo de um anti-inflamatório antigo? Saiu. As bulas são atualizadas. Por quê? Porque vão sendo relatados e as empresas, os patrocinadores, eles têm que ir atualizando os dados em relação ao que vai acontecendo e ao que é registrado. E esse processo é essencial para que esses novos tratamentos ofereçam benefícios claros aos pacientes e que sejam seguros para o público, porque a ideia é essa, que seja um tratamento claro, bom, bonito e barato, não brincam? Então, que seja realmente efetivo. E o acompanhamento pós-estudo, estão cansados? Estão com uma cara meio murcha alguns. Eu falei no início que não era um assunto simpático. O acompanhamento pós-estudo, a fase 4. Então, essa fase ela é crucial no ciclo de vida dos medicamentos após sua aprovação, né, na comercialização. E é chamada de vigilância pós-comercialização. Tem como objetivo monitorar o desempenho, né, numa população mais ampla. Claro, um monte de gente que vai necessitar disso fora do estudo. E por um período bem prolongado. Então, isso funciona como um monitoramento da segurança, então ele é continuamente avaliado, né, com todos os registros, através de coleta de dados sobre todos os eventos adversos, efeitos colaterais, que podem não ter sido detectados naqueles outros anos com aquele grupo de pessoas. Aquilo que eu falei antes, dentro daquele grupo pode ser que tenha um grupo específico diferente que não teria tido alguma reação que pode vir a ter agora, né, nos estudos anteriores. Por causa da limitação da amostra. Então, na hora que você abre o grupo, você pode ter outras reações. A eficácia a longo prazo, então isso pode confirmar se os benefícios observados dos estudos anteriores mantêm realmente dentro da clínica prática. No dia a dia, isso também está acontecendo? Está acontecendo esses resultados que a gente esperou, que eram maravilhosos? A identificação de subgrupos. Esses estudos, então, podem ser conduzidos para entender melhor em outros grupos de pacientes, como em idosos, ou em crianças, ou aqueles com comorbidades. Como é que esses grupos estão respondendo ao tratamento? É igual ao que nós obtivemos ou não é igual? Tem diferença? Então, isso também tem que ser determinado. Interações medicamentosas, isso aqui é terrível, né? Porque é uma coisa imprevisível às vezes. Algumas coisas a pessoa sabe que podem acontecer, outras não. Quer ver uma coisa prática do dia a dia, boba? Todo mundo toma colágeno? Todo mundo toma colágeno aqui? Devia.
Bom, tomou colágeno. Se não tem vitamina C, não absorve colágeno, certo? Aí tem gente... Esses dias uma pessoa disse assim, ai não, eu misturo no iogurte, fica bom. Eu fico assim, oh meu Deus. O iogurte tem cálcio, o cálcio nível vitamina C. Se não tem vitamina C, não absorve colágeno, então está jogando dinheiro fora. Então, é uma interação com o alimento. Então, essas interações, você não tem como prever tudo o que pode vir a acontecer. Por exemplo, o bobo do dia a dia. Que foi a cara dele. Não. Ou tem gente que pega o colágeno e faz bala. Aí aquece, aí destrói a vitamina C, também não vai absorver, não serviu para nada. Faz bala de outra coisa. Né? Então, foi um exemplo só para vocês entenderem como as pequenas coisas podem interferir. Então, imagina como prever o que algum vai fazer em casa, que é interação ou com medicamento ou com alimento, porque isso acaba acontecendo. Então, tem medicações que você não pode determinar, comer, de repente, um tipo de folhosos, por exemplo, né? Porque pode interferir. Então, isso é ao longo dos anos que vai sendo descoberto. Então, podem não ter sido evidentes, então, isso ao longo do tempo pode acabar aparecendo essas interações, principalmente com medicamentos, tá? E estudos de qualidade de vida. Então, muitas vezes são realizados estudos para aliviar o impacto do medicamento na qualidade de vida dos pacientes, incluindo fatores como bem-estar emocional e funcionalidade diária. Não é? Então, isso também pode às vezes atrapalhar ou não, né, o paciente. A coleta de dados em larga escala. Então, são frequentemente coletados através de sistemas de notificação de eventos adversos. Vocês viram que o médico escreve tudo num sistema, né? Escreve tudo. Então, isso é reportado de alguma maneira. Registros de saúde eletrônicos, estudos observacionais. Então, tudo isso envolvendo um grande número de pacientes, como eu falei, agora na clínica prática, né? No dia a dia, ali. Isso é por longo período. A revisão e atualização das informações. Então, as informações de segurança e de eficácia do medicamento são continuamente revisadas, levando à atualização das bulas, como eu falei antes, e das etiquetas do produto, conforme for necessário daquilo que vai sendo estudado e visto. A regulamentação e a conformidade. Então, as empresas farmacêuticas, elas são obrigadas a relatar frequentemente, né, regularmente, tanto para o FDA quanto a EMA ou a Anvisa, para garantir essa conformidade contínua, né, do produto. A educação e treinamento. Então, muitas vezes, precisa de programas educacionais para profissionais de saúde para poder implementar e garantir o uso seguro e eficaz do medicamento na parte clínica. Tomar um comprimido é simples, mas às vezes tem procedimentos que são mais complicados, que precisam ser aplicados e você precisa de treinar. A gente tem que estar sempre aprendendo. Parou de aprender, morreu. Né? Tem que estar, ninguém sabe tudo. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando e muitas vezes é estritamente necessário que tenha esses programas de educação e treinamento. E a fase 4 ela é essencial para garantir que os medicamentos permaneçam seguros e eficazes após sua introdução no mercado, permitindo ajustes, descobertas contínuas que vão beneficiar tanto os pacientes quanto os profissionais da saúde. As pessoas não são da saúde para ficar enfiando injeção no outro e fazendo sofrer. A gente está nisso porque ama a vida e quer curar, quer participar desse processo. É uma profissão de amor. Então, todo mundo dentro dessa área quer contribuir com o bem-estar alheio. Então, isso vai beneficiar todo mundo, porque vai dar uma própria satisfação de você ver esse benefício. E o que acontece com os pacientes que participam? Após o término do estudo clínico, os pacientes que participaram, eles podem, dependendo do tipo de estudo, né? E das políticas da organização que conduziu a pesquisa. Então, o que pode acontecer? Quais as possibilidades? Há um acompanhamento continuado. Então, em muitos casos, esses pacientes eles são monitorados por um período adicional. Pode incluir visitas de acompanhamento para avaliar a saúde a longo prazo e observar qualquer efeito tardio do próprio tratamento, porque isso pode acontecer, um efeito posterior, né, que dependa do acúmulo, enfim, dependendo da substância.
se o tratamento experimental se mostrou benéfico ou seguro, eles podem continuar a receber esse tratamento até que ele esteja disponível comercialmente. Então, suponhamos, você terminou o estudo, ainda não saiu à venda e você fica assim. Não, você tem esse direito de você continuar sendo tratado até que isso seja comercializado por meio de programas de acesso expandido do tratamento. Informações sobre o estudo, então os pacientes geralmente são informados sobre os resultados gerais quando o trabalho final, a análise final é concluída. Mas não é comum que essas informações de tratamento específico de cada paciente recebeu, se for tratamento ou placebo, até que isso não seja divulgado, isso é muito raro acontecer deles receberem a informação. Vai ter cuidados médicos regulares, os pacientes eles retornam ao seu regime de cuidados médicos regular, sobre os cuidados do seu próprio médicos pessoais, para continuar o tratamento ou cuidados necessários. Então, especialmente se experimental não estiver mais disponível. Mas o teu médico sempre vai saber que você estava naquele estudo e ele vai acabar te acompanhando e sabendo do que está acontecendo e vai conseguir continuar te dando orientação, mesmo que o estudo acabou. Contribuição para futuras pesquisas, então os dados coletados dos participantes são usados para informar novas futuras, como eu venho falando, que muitas ideias podem surgir desses trabalhos de pesquisa e isso pode gerar novas pesquisas. E os pacientes, eles também podem ser convidados a participar de estudos subsequentes. Principalmente se teve muito benefício, o pessoal vai querer continuar participando de pesquisas e contribuindo com a sua saúde e dos demais. Também muitos estudos oferecem apoio psicológico e educacional para os pacientes entenderem os próximos passos e também para lidarem com essas questões emocionais que podem decorrer do estudo. Também tem feedback e discussão, então os pesquisadores eles podem oferecer sessões de feedback e discussão para os participantes possam expressar as suas experiências, fazer perguntas sobre o estudo. Eu acho isso aqui muito importante, assim como o grupo que vocês fazem parte, porque às vezes a gente passa por algumas coisas, expõe, o outro está passando, o outro é mais tímido, não fala, não sabe como resolver aquela situação, então você acaba ajudando o outro com esses feedbacks. Isso é extremamente importante para todos, na realidade para todos, não é só para o participante da pesquisa. É uma maneira também de ter um suporte adequado após a participação e qualquer preocupação ou necessidade médica para que seja atendida de maneira contínua. O medicamento pode ser comercializado? Bom, a gente viu, eu vou dar um resuminho aqui. Para esse medicamento ser comercializado, ele vai passar por uma série de etapas muito rigorosas. Tudo isso que nós falamos são etapas rigorosas para que as agências reguladoras possam aprovar o estudo. Então, teve uma pesquisa e um desenvolvimento daquela substância que vai provar se é seguro ou eficaz, tanto em modelos, primeiro, em laboratórios e modelos animais, isso também vai acontecer, pode acontecer antes. Os ensaios clínicos, que seriam isso que nós estamos falando, da fase 1, 2, 3 e a 4 em seguida, que são aspectos que vão avaliar a segurança dos achos, efeitos colaterais, eficácia, tudo isso que eu fiquei falando tanto tempo, essa etapa aqui. O que aconteceu aqui? A submissão reguladora, então, lembram que eu falei que um dossiê é enviado para a agência reguladora para ele poder aprovar ou não? Então, as agências reguladoras, só para lembrar, o FDA, EMA e Anvisa, que são as agências mais importantes aqui para nós, pelo menos, Não vou citar de outros países, porque para nós importa a Anvisa e esses dois, que normalmente é onde ficam os patrocinadores. Essas revisão das agências reguladoras, que podem vir a fazer as visitas após a revisão do dossiê. A aprovação da agência reguladora, então, se ela estiver satisfeita com toda a documentação, com todos os dados fornecidos, com toda a avaliação da equipe de especialistas, então podem aprovar o medicamento para que ocorra a comercialização. Só que essa aprovação, ela pode ser aprovou, pode haver restrições de uso, e pode haver requisitos de monitoramento pós-comercialização. Então, é por isso que as farmácias, às vezes, pegam dados, para ver para poder relatar qualquer efeito que possa ter e se tem essas recomendações. As bulas são terríveis, de ler. Ninguém gosta. E se a gente lê, parece que não vai querer tomar.
mas são necessárias, você tem que estar esclarecido daquilo. São as agências reguladoras, né, que fazem essas exigências. E aí vai haver o quê? O lançamento no mercado. Pode ser, aprovou tudo a mil maravilhas, esse produto vai para a farmácia, para os hospitais, né, para os centros, outros pontos de venda. Então, começa a haver essa distribuição. O monitoramento contínuo, que seria a própria fase 4, mesmo após a comercialização, o medicamento continua a ser monitorado. Para quê? Para garantir a segurança e a eficácia, e qualquer novo dado de segurança tem que ser relatado às autoridades regulatórias. Um medicamento só pode ser comercializado legalmente após passar por todas essas etapas, garantindo que ele seja seguro e eficaz para uso pelos pacientes. Eu acho que com tudo que eu falei até agora, deu para ver que o processo é bem estruturado, rigoroso, sério, e não tem nada com essas bobagens que as pessoas falam lá fora. Ai, você é experimental. Não. Então, isso aqui é muito sério, com muito respeito, com muita ética, com muitas pessoas envolvidas que vão estar por trás para que a ciência caminhe de uma forma certa, correta e pelo bem da humanidade. Então, o contato que eu tenho, porque se alguém é paciente da pesquisa e o seu projeto passou pelo comitê da FURB, esses são os contatos. Eu aposentei, saí da coordenação, obviamente, com muita tristeza. A única coisa que eu sinto saudade era de um trabalho que era de uma maneira voluntária. Então, o coordenador hoje é o Márcio Rastelli, um colega da odontologia. Né, Nicolas, você que é da odonto, o Márcio é um doutor em odontologia. Essa é a equipe de pesquisa, são professores representantes de cada... Reparem que aqui são representantes de cada centro da universidade. Para quê? Para que o público que avalia seja bem variado. Aqui temos representantes dos acadêmicos, do Conselho Municipal de Saúde e da Renal Vida. O secretário é o Paulo Ricardo, e esses são os contatos. Fica no Campus 3, esse é o telefone, os comitês e o e-mail da FURB e do Comitê de Ética. Por que eu botei isso aqui? Se alguém que tirar dúvida se o protocolo passou pela FURB, liga! Eles me matam. Eu sempre adorei receber, orientar, ajudar, né? Faz parte, ele também, o Márcio também é super legal. Normalmente é o coordenador que faz isso. Então, você tem que saber que isso existe, você tem direito a tirar informações, você tem direito. Então, vamos usar os nossos direitos. Muito obrigada, esses são meus contatos. Não botei o telefone porque normalmente fico louca, mas vocês podem falar comigo. No Instagram eu sou mais rápida do que por e-mail, tá? Então, muitíssimo obrigada pela atenção. Muito feliz que estejam interessados em pesquisa clínica, tá bom? Para vocês também.